O tema da série é Vivendo com Propósito. São 3 domingos, começando hoje. E hoje eu quero trazer para vocês a base disso. A base de todo cristão que deve ter fundamentado na tua fé, na tua crença, entendendo o que significa viver debaixo de um propósito que não é mais nosso. Não é mais nosso. Esse propósito é um propósito celestial, é um propósito de reino, é um propósito de céu, e é isso que é a palavra que Jesus nos convida. Eu gostaria de pedir para que você abrisse a palavra em João 3. Nós vamos ler aí uma passagem bem conhecida e muito importante para esse fundamento todo, para nós entendermos esses alicerces. João 3, a partir do versículo 1. É um diálogo de um homem muito importante que resolveu ir ter com Jesus durante a madrugada, constrangido, com vergonha daqueles que poderiam de repente vê-lo, conversando com Jesus. Ele decidiu procurar Jesus no meio da noite. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo? O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel, e não compreende estas coisas. Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se for falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E de modo, porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Então aqui, Jesus, ele explica para esse homem que para que nós possamos entender a proposta dessa história toda de propósito de vida, é necessário nascer de novo. Não tem como, antes disso, a gente entender a proposta do reino de Deus. Porque a proposta de Deus é algo espiritual, e a gente só discerne no Espírito. Existe uma outra passagem, em 1 Coríntios 2. Eu gostaria que você fosse lá comigo. 1 Coríntios 2.
partir do versículo 6, diz assim. Hoje a gente vai passear um pouquinho, tá? Nas Escrituras. Amém? 1 Coríntios, capítulo 2, a partir do versículo 6, diz assim. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos dessa época, que se reduzem a nada. Mas falamos da sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu. Porque se tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão pelo Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que a possa instruir, nós, porém, temos a mente de Cristo. Tremendo, né? Então a palavra de Deus nos diz, queridos, que quando nós aceitamos o Senhor Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador, há um Espírito que estava adormecido em nós, e que ele é então vivificado, ele é acordado. Nascer de novo, nesse contexto, é ressurgir. É ressurgir. A partir do momento que nós temos um encontro com que esse Espírito é vivificado, ressurge então um novo homem. A palavra de Deus diz que as velhas manias, as velhas coisas, tudo que fazia parte de um passado vai embora, e eis que surge uma novidade de vida. E dentro dessa transformação de dentro para fora, não tem como, veja bem, não tem como, não existe a menor possibilidade dessa transformação acontecer dentro de você e o teu propósito de vida continuar o mesmo. Não existe. É impossível, eu posso te afirmar isso. A partir do momento que esse Espírito é vivificado, o teu olhar muda, e aquilo que era interessante para você, aquilo que era bom para você, aquilo que você estava acostumado a fazer, aquilo que você corria atrás, aquilo que você zelava, tem que mudar. Porque é aberto uma nova visão, é aberto uma nova perspectiva, é aberto um novo jeito, uma nova forma, que você tem que olhar para aquilo e falar assim, uau, o que eu fiz com a minha vida até hoje? Precisa. A palavra de Deus diz assim, olha só, Romanos 12, abra comigo. Romanos 12, versículo 2, diz assim, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Preste atenção.
E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja, preste atenção, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós vamos parar um pouquinho para meditar sobre essa passagem. Essa palavra, não vos conformeis, muitas vezes ela é interpretada como um ato de inconformismo. Não vos conformeis. Mas o que essa palavra quer dizer aqui é não ter forma. Não entre na forma. Não vos conformeis com este século. Não se amolde a ele. Não tome a forma dele. Antes, se transforme pela renovação da vossa mente. É essa transformação, é esse novo prisma, é esse novo olhar, é essa mudança. E aí, queridos, que eu acho que é chave, a gente tem que entender que a partir do momento que a gente faz isso, não significa que vai ser boa, perfeita e agradável para a gente. A palavra diz que tudo isso vai colaborar para que seja bom, perfeito e agradável à vontade de Deus. Aquilo que Ele tem para realizar em nós. Aquilo que Ele quer realizar através de nós. Quando nós alinhamos o nosso coração, é impossível também não nos agradarmos em agradar a Deus. Quando a gente olha e fala assim, se eu conseguir, se eu deixar, se eu permitir que o Espírito Santo venha, me confronte, me mostre, ele é expert nisso, ele faz isso, ele não falha nisso. Quem falha no processo sempre somos nós. Dele apontar e a gente ali decidir fazer ou não. Mas ele sempre aponta, é o trabalhar dele. Ele é fiel em querer transformar a nossa mente, em renovar a nossa mente, em renovar as nossas perspectivas, em mostrar o caminho e apontar o caminho, nos conduzir a esse caminho. Ele é pró nisso. Se a gente se dispor a dizer, tá bom, e pagar o preço, porque se moldar não é fácil. Se remoldar dói, é difícil muitas vezes. A gente tem um costume, nós temos hábitos, nós temos vícios, nós temos todo um jeito, nós temos toda uma forma, nós temos toda uma estrutura. De repente vem esse Cristo e fala assim, olha, vamos fazer tudo de novo. E você diz assim, mas ai, né? Nem sempre é fácil. Queridos, nem sempre é fácil. Mas se a gente quer entrar debaixo de um propósito que vai muito além de trabalhar, ganhar dinheiro, comer, dormir, acordar, trabalhar, ganhar dinheiro, dormir, acordar, trabalhar, ganhar dinheiro, dormir, acordar, trabalhar, ganhar dinheiro, dormir, acordar. Se a gente quer de verdade uma vida que tem um propósito, que vai muito além dessa coisa corriqueira da vida, porque assim, eu não sei, eu estou fazendo 40 anos daqui a um mês. Confesso que está assustador isso. Entrei no Zenta, estou entrando, né, no Zenta. E passou muito rápido. Caramba, como passou rápido. Quando eu paro para pensar, gente, já foram 40 anos. E é uma só que a gente tem, é uma vida só. E quando eu paro para pensar nesse Deus, queridos, quero que vocês viajem um pouco comigo.
um Deus de sincronia. Existe um sincronismo em tudo aquilo que Deus faz. E a maneira, quando a gente para estudar, toda a cadeia, tudo aquilo que acontece, tudo aquilo que Ele estruturou, a maneira com que Deus fez, tudo acontecer de uma maneira tão harmônica, dentro dessa autoridade que Ele é, dentro da autoridade que Deus é, porque até o eixo da terra, Ele sustenta, a palavra de Deus diz. Porque se esse eixo mexe, acabou tudo. E é tão sincronizado, você vê no fundo do mar, os peixes e tudo que acontece, cadeia alimentar, fauna, flora, e tudo que acontece de uma maneira tão harmônica, é tão lindo. E Deus, dentro desse plano dele maravilhoso, Ele disse que a gente foi a obra mais linda que Ele fez. A coisa mais incrível que Ele fez, Deus se alegrou, Ele falou, uau, isso é muito lindo. Principalmente quando Ele fez a mulher, é verdade. Tá lá, tá em Gênesis, não sou eu que estou falando, desculpa. O homem foi meio que o rascunho, a mulher foi a obra-prima. Tô brincando. Mês de março, né, gente? É o nosso mês, né? Então, quando a gente para pensar em tudo isso, a gente fala assim, Deus, queridos, preste atenção nisso. Deus nos deu uma autoridade. Deus nos deu uma opção de escolha. Nos deu. De ter duas opções. Entrar e fazer parte dessa sincronia arquitetada por Ele, dirigida por Ele, arquitetada por Ele. Ele como mestre dessa sinfonia, Ele como regente dessa obra maravilhosa, e Ele diz assim, você quer fazer parte disso? E quando você então diz assim, Deus, eu quero ser regida pelo Senhor. Eu quero que o Senhor seja aquele que vai conduzir, que vai dizer o que fazer, como fazer, quando fazer, a hora que eu tenho que fazer. Eu quero entrar e fazer parte dessa música. É um momento, queridos, que você entra debaixo desse propósito. Vivendo com um propósito que vai muito além de trabalhar, comer e dormir, e os anos vão passando. É você fazer parte de um propósito do qual é eterno, de uma história da qual vai ecoar na eternidade. Eu falando aqui com o pessoal do trilho essa semana, que passou o fim de semana passado, eu disse assim, gente, foi a morte do reverendo pastor Billy Graham nos Estados Unidos, morreu aos 99 anos a semana passada. E quando o G chegou com essa informação da morte dele, eu olhei para o Jean, foi imediato para mim. Eu pensei assim, na hora que ele disse, o Billy Graham morreu. Na hora, foi instantâneo, eu falei assim, G, imagina a recepção desse homem no céu. Eles dizem que ele alcançou de pessoas que foram à frente, foram cadastradas, e mais de 3 milhões de pessoas confessaram o senhorio de Jesus através da vida desse homem. Foi tão lindo ver o que a filha dele, no momento ali do velório dele, em comemoração, memorial que eles fizeram, todo um momento ali, celebrando tudo que esse homem fez e as palavras que ela deixou, centralizando Jesus.
eu olho para essas coisas, queridos, e isso mexe tanto comigo. Quando eu olho para as coisas do reino, aquilo que... uma vida sendo transformada, pessoas que não tinham perspectivas, sem esperança. Pessoas que estão como zumbis nessa terra, vivendo sem ter uma perspectiva de nada. E de repente tem um evangelho, uma palavra que é viva, que quando você olha para ela e você diz sim para ela, e você começa a viver, ela transforma todo tipo de realidade. Ela é capaz, ela é poderosa de atingir o lugar mais fechado dentro da gente, o lugar mais doloroso, o lugar mais triste, a escuridão que existe dentro de nós, o vazio. Ele é capaz, o Senhor, de entrar nesse lugar e mexer com esse lugar e transformar. E quando você é instrumento de Deus e assiste de camarote, Deus movendo, Deus fazendo, Deus realizando, não tem como você olhar e falar assim: é isso que eu quero para mim. É esse o propósito de vida que eu quero, Senhor. É atingir aquilo que é eterno. É ver as pessoas te adorando. É ver vidas sendo transformadas, casamentos sendo restaurados. Casamentos destruídos. É você poder testemunhar de casal que já nem dorme junto há 10, 15, 20 anos. E o Senhor, de repente, entrar na vida desses dois. E restaurar o amor, a paixão, o respeito. Relacionamentos quebrados, dilacerados, pessoas angustiadas, amarguradas, o poder que essa palavra tem. A última vez que eu trouxe a palavra aqui foi sobre perdão. Eu saí daqui extasiada falando: Deus, como a tua palavra é poderosa. Pessoas vieram até mim e disseram: eu consegui, pastora, perdoar fulano, cicrano, que eu tinha tanta dificuldade. Fazia anos que eu carregava isso nas minhas costas, mas hoje eu consegui. Qual é o valor disso, queridos? Nós temos, eu escrevi aqui uma frase, estava procurando porque tenho 2 frases escritas para a pregação dessa noite no meu caderninho. E nós temos que viver sendo impulsionados por uma força matriz celestial. Celestial. O que te move todos os dias? O que te move todos os dias? O que te faz acordar todos os dias e falar: hoje eu vou ser uma versão melhor do que eu era ontem? O que te move para isso todos os dias? E se não te move, eu quero te dizer, queridos, há esperança. Há esperança. Existe uma graça que é renovada a cada manhã, uma misericórdia derramada sobre as nossas vidas cada manhã. Cada manhã um recomeço para o Senhor. Cada manhã, cada dia que a gente acorda, Ele está lá falando: filho, vem, filha, vem, vamos, vamos. Sabe assim, Ele está assim, ó, vamos, esperando a gente segurar na mão dEle e falar: vamos, pai, vamos, papai. E Ele quer nos conduzir, Ele quer nos levar, Ele quer nos guiar, Ele quer gerar em nós um propósito celestial. Porque em Romanos 11:36, Colossenses 1:16, diz assim: porque dele e para Ele são todas as coisas. Porque dele e para Ele são todas as coisas. Voltando ali na conversa de Jesus com Nicodemos, existe uma observação, porque Nicodemos, ele diz assim, ó, no início, a palavra que ele usa é sabemos.
Sabemos que tu és, ele disse. Sabemos para expressar a sua conclusão lógica a respeito de Deus. Jesus, então, quando toma a palavra, ele usa a expressão, não sabes, para indicar a necessidade de confiar em Deus, mesmo sem saber ou compreender bem o propósito imediato. Quando ele diz assim, é como o vento, não sabes para onde vai, de onde vem. É tão necessário não saber para depender. Não é verdade? Eu me lembro quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu não sabia falar uma palavra em inglês. Não é mentira. Eu não sabia o verbo to be. Eu não sabia. Eu nem sabia que depois do thank you era welcome. Eu só sabia thank you. Tanto é que quando eu cheguei lá, e aí no primeiro dia, aí eu fazia alguma coisa, as pessoas faziam alguma coisa, garçom, sei lá, e eu falava assim, thank you. Aí eles respondiam welcome, falavam, nossa, eles sabem que eu cheguei hoje, porque para mim o welcome era assim, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Aí todo mundo falava welcome, welcome, eu falava, gente, mas todo mundo, eles sabem que eu cheguei agora. Welcome, welcome. E aí demorou um pouco para cair a ficha de que era, seja bem-vindo no sentido, tudo bem, estamos aqui, as ordens, né? Mas, enfim, eu não sabia falar nada. E aí, eu fui morar com uma família americana e a gente se comunicava por várias formas. E o meu apelido passou a ser macaco, porque eu fazia muita mímica. Era o tempo todo, eu tentava, sabe? Porque é difícil você pegar o dicionário e conseguir se comunicar, mas era a única forma, e aí eu ficava tentando. E quando a gente não sabe, a gente depende, porque eu falava, meu Deus, eu não consegui ir na esquina. Pensa, uma mulher, né, que era mesmo, apesar de ser nova, ter 19, 20 anos, mas já morava sozinha em São Paulo, já tinha uma vida independente, morava sozinha, fazia faculdade, tinha meu carro e tal, e de repente eu saí de todo aquele contexto e cheguei na casa, num lugar, numa cidade, num país completamente estranho, na casa de duas pessoas que eu nunca tinha visto na vida, e eu não sabia falar nada, eu não podia abrir a porta e sair, porque eu não sabia nem onde eu estava no mapa. E aí eu dependia totalmente. Ó, meu filho chegou aqui. Ele é rápido. E sabe quando você tem que depender totalmente, porque você não sabe de nada? E ali foi um tempo, para mim, preciosíssimo, porque o meu histórico de vida me gerou uma pessoa muito independente. Comecei a trabalhar, aos 13 anos eu já estudava à noite. Aos 13 anos já rachava a conta em casa. Então, era uma menina muito, muito independente. Aos 18 já morava sozinha em São Paulo e fazia todas as minhas coisas, enfim. E aí o Senhor me levou a um lugar que eu tinha que depender. Gente, eles me enfiavam dentro do carro, eu não fazia ideia para onde eu estava indo. Eu não sabia para onde. Aí ele me levava para umas lojas de barco e passava 3, 4, 5 horas dentro da loja. Eu falei, meu Deus, não aguento mais. Aí eu lembro um dia que eu estava morrendo de fome, e ele lá empolgado com as coisas do barco. E eu falei, nossa, estou com fome, era 3 horas da tarde, eu não tinha almoçado ainda. Aí ele disse, tá. Aí ele veio e me trouxe um donut. Quando você está com fome, você quer comer comida, e não tinha comida, arroz, feijão, eles não sabem o que é isso. E aí me deu aquele donut doce para eu comer. Eu não sei, tem gente que não liga, mas eu tenho dificuldade de comer coisa doce quando eu quero comer salgado. E eu dependia, era uma dependência total, era uma dependência absoluta. E aquilo foi muito importante. Então, quando a gente não sabe, a gente depende. E a gente precisa entender que a gente não sabe de nada diante do Senhor. E que a gente tem que ser assim, falando, Senhor, eu dependo do Senhor.
E aí Ele vai te pegar, te colocar dentro do carro e vai fazer com você aquilo que Ele tem para fazer, porque existiu um propósito tremendo para tudo isso que aconteceu comigo. Um dia a gente vai poder conversar mais sobre isso, mas foi incrível esse processo na minha vida. Existia todo um propósito maravilhoso de Deus. Como eu pude aprender? Como eu pude aprender? Então, queridos, que nós possamos pedir para que o Senhor gere em nós esse senso de que nós precisamos a cada dia nos moldar, estarmos mais parecidos com Ele, para que nós possamos entrar no trilho do propósito dEle. E termos, porque olha só, tem gente que nem pensa em propósito. Às vezes você pode cruzar com muitas pessoas e perguntar qual que é o teu propósito, mas eu nunca pensei nisso. Propósito, eu li hoje no dicionário, deixa eu ver se está aberto aqui. Diz assim, o sinônimo de propósito é aquilo que se pretende alcançar, destino, destinação, um projeto, um objetivo, uma expectativa, uma intenção, uma finalidade, um desígnio, um alvo, um plano, uma aplicação, uma mira. Eu queria dizer aqui, eu estou encerrando, terminando, mas eu queria falar com 2 tipos de pessoas que estão aqui. Existem aqueles que, quando eu comecei a ler sobre Nicodemos, disse, mas isso eu já apliquei na minha vida. Isso já é coisa antiga para mim. Porque são aqueles que já estão há um bom tempo com esse espírito vivificado. Ele já acordou. E tem aqueles que está acordando, que está entendendo e que está falando, uau, isso está fazendo sentido, é o que eu quero. Então eu queria falar primeiro para esse grupo de pessoas, do qual eu me incluo, que é aquele que há um tempo atrás disse sim. Queridos, é muito, 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 muito fácil a gente se distrair. Se o teu testemunho, preste atenção, de vida, de conversão, de andar e de caminhar com o Senhor, é um testemunho de que lá atrás você fazia muito mais do que hoje, eu posso te garantir que tem alguma coisa errada. Porque é impossível nós estarmos debaixo do propósito, em sintonia, e estarmos com um coração, com a chama mais apagadinha do que outrora. Porque quanto mais a gente experimenta dele, a gente está com ele, a gente é íntimo dele, a gente se aproxima dele, a gente mergulha nas coisas dele, mais a gente se apaixona, mais a gente ama, mais a gente quer estar gastando o nosso tempo, os nossos dias com as coisas dele, por ele e para ele, mais tudo isso faz sentido. Se o teu testemunho é, porque um dia eu fiz, porque um dia era, porque aquele
dia. E se porventura hoje não é, e você vir a dar desculpas para a tua alma, porque você se decepcionou com líderes, com liderança, com pessoas, eu estou aqui para te dizer, qual foi a motivação de você fazer um dia? Porque Deus não é merecedor do teu melhor, Ele mudou, Ele errou, Ele falhou. Se você deixou de fazer, você deixou de fazer por quem e para quem? O que Deus tem a ver com isso? E eu não estou falando de você vir aqui pintar a parede de igreja, não. Não é esse tipo de ativismo que eu estou dizendo, eu estou falando é da tua paixão, do teu coração. Daquilo que pulsa, da tua motivação. Daquilo que faz você acordar todos os dias e dizer assim, está valendo a pena, e vai valer a pena. O dia que eu encontrar e ver Ele face a face, eu vou dizer, valeu a pena, valeu a pena. E você, meu querido, que está chegando agora, que está entendendo esse processo agora, eu quero te dizer, que é uma aventura incrível, que é lindo você poder testemunhar de um Deus que é real, de um Deus que você vê a movimentação dele na tua frente, diante de você, na tua vida, no teu interior, na vida da tua família, daqueles que te rodam. De repente você enxergar esse mesmo Deus te usando para isso. Eu quero te dizer, não existe nada maior, mais prazeroso, mais incrível do que ser instrumento desse Deus tão poderoso, que abriu mão de todo esse poder para se relacionar com a gente que é tão falho, que é tão pequeno, que é tão medíocre. E Ele decide então fazer isso e fala, vamos, estamos juntos. Você já pensou? O Deus Todo-Poderoso olhar para você e falar, estamos juntos. E é assim mesmo, tá? Você que está chegando agora, é assim mesmo. Não é balela, é assim mesmo, é incrível. Faz 20 anos que eu segurei nessa mão e eu posso te dizer que a cada dia é uma surpresa. A cada dia é um renovo, há um gozo novo, há uma alegria nova, há um despertamento. A cada dia eu olho para Ele e eu enxergo aquilo que precisa ser mudado, gerado, transformado em mim. É lindo. É lindo. Eu posso te dizer, às vezes dói, porque a nossa natureza ela é ruim. Para nos moldar, às vezes, sabe, as arestas, entrar nessa forma, é difícil. Mas, queridos, não desista. Não desista. Tudo que precisa ser arrumado tem que bagunçar. Não é verdade? Tudo que precisa ser arrumado tem que bagunçar antes para ficar melhor. Vai tentar arrumar um guarda-roupa todo bagunçado, sem tirar tudo de dentro. Aí fica aquela bagunça. E você fala, o que eu fiz? Devia ter deixado. Não devia. Vai valer a pena. Dobra tudo, arruma tudo, separa tudo. Quando você abre a porta do teu guarda-roupa, que você vê aquilo tudo organizado, é uma delícia. Não é? Né, Edu? O Edu que o diga. Ele ama organizar, gente. Se quiser uma aula de organização, chama o Edu. Mas vale a pena. E sabe o que acontece? Às vezes, a gente até tem coragem de tirar tudo de dentro. Às vezes a gente até abre e fala, quer saber? Vou arrumar isso daqui. Mas aí quando a gente começa a separar e tal, aí você fala, não, isso aqui está demorando muito, que não sei o que, quer saber? Aí você abre o guarda-roupa e soca tudo lá dentro de novo, fecha e fala assim, não vou olhar isso não. E quantas vezes a gente faz isso nesse processo? Mas eu quero te dizer, queridos, deixa Deus trabalhar até o fim. Deixa Ele aprumar tudo o que Ele tem que aprumar. Deixa Ele fazer, deixa Ele mexer, deixa Ele fazer tudo o que Ele tem que fazer. Porque é uma delícia depois. Sabe por quê? Porque a gente entra na forma que a gente sempre foi planejado para ser.
A verdade é essa. Quando você permite Deus trabalhar, te moldar, como oleiro no vaso, você alcança a forma que você foi designado, desenhado, projetado, planejado para ser. Então deixa. Hoje é dia de batismo. Hoje é um dia onde esses queridos querem testemunhar diante dos homens exatamente isso, que o propósito de vida deles foi transformado. Hoje é dia de declarar nos céus e na terra, essas pessoas que vão entrar aqui declarar, o velho homem ficou e eis que surge, renasce, novos homens, com nova perspectiva, com um novo projeto, com um novo alvo, com uma nova visão de reino. É uma noite incrível essa noite. Porque a palavra de Deus diz isso. Eu ia encerrar, mas eu preciso falar uma coisinha a mais aqui, rapidinho. Deixa eu ver aqui onde é que está. Mateus 3. Mateus 3, versículo 13. É o último, tá? Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo, eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe responde, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça então. E ele o admitiu. Batizado Jesus saiu logo da água, e eis que lhe se abriram os céus, e veio o Espírito de Deus, descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus que dizia, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Aqui é muito interessante, porque aquele diálogo que Cristo estava tendo com Nicodemos, e ele disse, é necessário nascer na água e do Espírito. Aqui é o cumprimento na vida de Cristo, daquilo que ele disse que era necessário. A gente nunca linka isso à salvação, o batismo. Mas há um mandamento para a igreja do Senhor. E faz todo sentido nessa nova fase da nossa vida. É um marco na nossa vida espiritual. Descer nas águas e voltar como um novo homem dentro de uma nova perspectiva. Batizando na água e no Espírito. Amém?